Olá! Vamos continuar a leitura do capítulo 4, As Ilusões do Ego. Vamos continuar a seção 2, O Ego e a Falsa Autonomia. Parágrafo 7. O ego vive literalmente por comparações. A igualdade está além do seu alcance e a caridade passa a ser impossível. O ego nunca dá a partir da abundância, porque foi feito como um substituto para ela. É por isso que o conceito de receber surgiu no sistema de pensamento do ego. Os apetites são mecanismos para receber, representando a necessidade do ego de confirmar a si mesmo. Isso é tão verdadeiro dos apetites do corpo quanto das assim chamadas necessidades mais elevadas do ego. Na origem, os apetites do corpo não são físicos. O ego considera o corpo como sua casa e tenta satisfazer-se através do corpo. Mas a ideia de que isso é possível é uma decisão da mente que passou a ser completamente confusa em relação ao que é possível na realidade. O ego, ou o pensamento de separação, vive na dualidade. Então, na dualidade, está sempre se comparando. A caridade, ela só é possível a partir da unidade, a partir do momento que eu sei quem é o outro. Enquanto eu estiver na caridade, a partir do ego, estarei sempre dando de um que tem mais para um que tem menos, de um que é melhor para um que é pior. A caridade, a partir da abundância, sabe que nada falta, sabe que dar e receber são a mesma coisa. Já o conceito de receber na separação é sempre para tirar vantagens de um outro e assim satisfazer os desejos do corpo. E o ego quer se satisfazer através do corpo, mas não tem como se satisfazer pelo corpo. O corpo, o pensamento de separação, o ego, sempre vai querer mais e nunca estará satisfeito. Mas a decisão é da mente, e a mente ela fica confusa quando pensa que o corpo é a sua realidade. 8. O ego acredita estar completamente sozinho, o que é apenas uma outra forma de descrever como ele pensa que se originou. Esse é um estado tão amedrontador que ele só pode voltar-se para outros egos e tentar unir-se a eles, em uma frágil tentativa de identificação, ou atacá-los em uma demonstração igualmente frágil de força. Não está livre, porém, para abrir a premissa ao questionamento, porque a premissa é o seu fundamento. O ego é a crença da mente em estar completamente sozinha. As tentativas sem fim do ego para ganhar o reconhecimento do espírito e assim estabelecer a própria existência são inúteis. O espírito, no seu conhecimento, não está ciente do ego. Ele não o ataca, simplesmente não pode concebê-lo de forma alguma. Embora o ego, do mesmo modo, não esteja ciente do espírito, de fato percebe a si mesmo como se estivesse sendo rejeitado por algo maior do que ele. É por isso que a autoestima, em termos do ego, não pode deixar de ser delusória. As criações de Deus não criam mitos, muito embora o esforço criativo possa ser voltado para a mitologia. Porém, só pode fazê-lo sob uma condição. O que ele faz já não é criativo. Os mitos estão inteiramente ligados à percepção e são tão ambíguos na forma e tão caracteristicamente bons e maus por natureza que o mais benevolente entre eles não está isento de conotações amedrontadoras. Nós, como seres separados, vamos acreditar que estamos completamente sozinhos e vamos buscar, através das formas, companhias. Então, aqueles que concordam comigo, eu me uno a eles, e aqueles que não concordam comigo, eu os ataco. Como esse pensamento de separação pensa que está afastado, que fez algo contra o seu Criador, ele sempre se sentirá rejeitado por algo. E aqui surge a crença na rejeição, que está em todos os separados.
que de alguma maneira se sentem rejeitados. Por isso que a autoestima, quando falamos a partir do ego, é algo que existe só em delusão. Não existe autoestima no ego, somente o espírito sabe quem é. 9. Mitos e mágica estão intimamente associados, já que os mitos usualmente se relacionam às origens do ego e a mágica aos poderes que o ego atribui a si mesmo. Os sistemas mitológicos, em geral, incluem alguma descrição da criação e associam isso à sua forma particular de mágica. A assim chamada luta pela sobrevivência é somente a batalha do ego para preservar a si mesmo e a sua interpretação do seu próprio começo. Esse começo é usualmente associado ao nascimento físico, porque é difícil manter que o ego existia antes desse ponto no tempo. As pessoas orientadas para o ego, de forma mais religiosa, podem acreditar que a alma existia antes e vai continuar a existir após um lapso temporário na vida do ego. Alguns até mesmo acreditam que a alma será punida por esse lapso. Contudo, a salvação não se aplica ao espírito, que não está em perigo e nem precisa ser resgatado. E aqui ele nos explica o quanto nós colocamos mitos na nossa criação. Nós acreditamos naquilo que foi contado para nós, de acordo com as crenças da nossa família. E cada região, cada local vai ter uma crença diferente. Porém, o que ele nos diz é que o espírito, ele não precisa de nada, ele não precisa de salvação. Ele sempre esteve a salvo, porque nunca houve a separação. 10. A salvação nada mais é senão a mentalidade certa, que não é a mentalidade una, que é própria do Espírito Santo, mas tem que ser atingida antes que a mentalidade una seja restaurada. A mentalidade certa conduz de modo automático ao próximo passo, porque a percepção certa é uniformemente isenta de ataque e, portanto, a mentalidade errada é obliterada. O ego não pode sobreviver sem julgamento e, em consequência disso, é deixado de lado. A mente, nesse caso, tem apenas uma direção em cujo rumo pode se mover. A sua direção é sempre automática, porque não pode fazer coisa alguma que não seja ditada pelo sistema de pensamento ao qual adere. E aqui nesse parágrafo ele nos explica o que é a salvação, que é a meta desse curso, que é partir de uma mente errada que fomos habituados para uma mente certa. A mente certa é o primeiro passo para que possamos atingir a mentalidade una do Espírito Santo. A mentalidade certa, ela é isenta de ataque, porque ela vê tudo como o mesmo. Ela não julga. O julgamento é próprio do ego e ele não sobrevive sem julgamento. E assim é deixado de lado. E a mente, necessariamente, nesse caso, vai para uma só direção, corrigindo todo o engano da percepção. Parágrafo 11. Não se pode enfatizar com demasiada frequência que corrigir a percepção é meramente um expediente temporário. Só é necessário porque a percepção equivocada é um bloqueio para o conhecimento, enquanto a percepção acurada é um ponto de apoio em sua direção. Todo o valor da percepção certa está na realização inevitável de que toda percepção é desnecessária. Isso remove o bloqueio inteiramente. Tu podes questionar como isso é possível enquanto aparentares estar vivendo nesse mundo. Essa é uma questão razoável. Contudo, tens que ser cuidadoso para compreendê-la realmente. Quem é o tu que está vivendo nesse mundo? O espírito é imortal e a imortalidade é um estado constante. É tão verdadeira agora como sempre foi e sempre será, porque não implica em absolutamente nenhuma mudança. Não é um contínuo e nem é compreendida por ser comparada a um oposto. O conhecimento nunca envolve comparações. Essa é a sua principal diferença em relação a todas as outras coisas que a mente pode aprender. Portanto, nosso treino é a correção da percepção,
porque a percepção equivocada é um bloqueio para o conhecimento. Então, vamos buscar a percepção acurada, que é um ponto de apoio na direção ao conhecimento. E só o conhecimento vem de Deus. Vamos treinar a nossa mente para ver que toda percepção é desnecessária. Não há necessidades de julgamentos, de comparações. E quando percebemos que não há essa necessidade, todo o bloqueio que nos impede de ver que isto é assim vai sendo removido. Vamos nos fazer essa pergunta: quem é o tu que está vivendo nesse mundo? É um tu separado? Um ego que se vê diferente, que compara, que julga? Ou vamos nos perceber como a nossa verdadeira identidade caminhando pelo mundo? O conhecimento nunca envolve comparações. O Espírito é, Deus é, o Filho é. E nada pode mudar ou ameaçar isto. E logo estaremos juntos para continuarmos a leitura desse capítulo.